todos os interesses dele. Esta dinâmica toda que eu estou descrevendo não tem no capital uma oposição firme. E por mais que os esquerdistas fiquem, não, porque o capital, bababá, babá, o capital brasileiro não é pujante. Então quando a gente às vezes vê, eu já vi o Flávio Dino, quando foi governador do Maranhão, quando ele foi candidato a governador do Maranhão, falar em choque de capitalismo no Maranhão. Eu vi o Jabor no debate com o Pedro Duarte falar nisso. Eles estão chegando numa coisa que, vamos dizer, concorda com o que eu tô falando aqui, que deveria ser consensual entre esquerda e direita, que é o seguinte: que tal a gente superar esse patrimonialismo e essa burocracia pré-modernos que tem no Brasil, e aí mete capitalismo mesmo, um capitalismo selvagem nessa porra, capitalismo, e pode ter aqui ou ali, eu não sou contrário não, a participação do Estado aqui, vendo, ó, vamos fazer um polo igual a Embraer aqui, não tem problema nenhum. Minha discussão é, vamos demolir essas estruturas pré-modernas? Vamos ter capitalismo? Aí depois vai vir um comuna, não, porque tem que ser assim, essa beleza. Mas vamos ser capitalista antes? Porque nós não somos. Nós não somos, entendeu? E o problema é, o capitalismo nosso é tão tosco que a única forma dele participar do jogo, tá? A gente pode botar aqui, ele participa do jogo político através de dois instrumentos. Um é a Federação, a Frente Parlamentar da Agricultura, FPA, que representa os interesses da agricultura organizada. A agricultura organizada é um caso único no Brasil, tá? Porque ela se torna organizada nos anos 80, muito por conta da Constituição, e ela pega uma força que ela é diferente, o agro, ele é diferente de outros setores, porque o agro dispõe da terra. A terra não é só um fator para o funcionamento da economia, que é terra, capital e trabalho. Tá? A terra é um instrumento de poder. Os grandes lords, antigamente, né, você pode pegar Roma antiga, os grandes aristocratas possuíam terras, escravos nas terras, as famílias tinham que ter terra. Então, ter terra era ter poder, ter terra é ter poder. Então, terra já representava poder. Então, a Confederação da Agricultura, quando surge, ela surge em cima da lógica de defesa deles com relação a uma Constituição que vinha relativizar os direitos de propriedade no Brasil. Você teve toda uma campanha, eu lembro que o Caiado tem nem sei se existe vídeo disso, mas o Caiado me levou uma boiada pra frente do Congresso Nacional, tá? Naquelas discussões todas. Então houve muita tensão e aí o agro se organiza, justamente no período também que o agro começou a se mecanizar, colocar tecnologia e o Brasil saiu, que é algo que ele era até os anos 70, um país pobre, exportador de importador de comida, para hoje um dos lugares que, junto com os Estados Unidos e talvez a Austrália, e a China, que se inclui aí também, são celeiros do mundo. Celeiros do mundo, tá? Precisam colocar isso, celeiros do mundo. Então o Brasil hoje é isso, e aí o agro tem uma força política considerável. E o agro atende os interesses do agro, e curiosamente é o único setor que a burocracia tem que se curvar, e o agro, ninguém mexe e, curiosamente, anda. As coisas do agro andam. O outro setor que consegue fazer isso é o financeiro bancário. Os banqueiros têm um lobby formidável em Brasília. Esse lobby sempre passou as coisas que eles quiseram. Os banqueiros nomeiam o presidente do Banco Central, sejamos honestos. E os banqueiros interferem na formulação de política econômica no Ministério da Fazenda, não importa qual governo. Basta ver que são os mesmos banqueiros que administravam o Guedes, administrando agora o Haddad. Eu não tô zoando. É a mesma turma. Todo mundo sabe. Eles tinham que pagar pedágio, tanto a turma do Banco Central quanto do Ministério da Fazenda, para os banqueiros. Então tem um jogo que é claro. Ó, não mexe com o agro ali, que o agro tá funcionando. O banqueiro tá interferindo nessas políticas macroeconômicas, etc. Tal, Ministério da Fazenda e Banco Central. E de resto, o resto que se dane. O resto que se dane, porque o resto não tem representação. O Brasil se desindustrializou. As indústrias brasileiras que tinham a Fiesp, a sua maior representante, e tem a CNI, que não serve pra bosta nenhuma, elas traíram o brasileiro, e isso precisa ser dito. A indústria brasileira traiu o brasileiro, porque em vez dela lutar por uma agenda de competitividade, ela resolveu se aliar à burocracia. Ela não enfrentou a burocracia, ela se alia à burocracia, e aí misturada com a burocracia, ela cria uma série de políticas protecionistas e subsídios e incentivos os mais diversos para proteger os seus agentes. Então a indústria brasileira, ela é inimiga do Brasil. A grande indústria, ela é inimiga do Brasil. E tomou decisões corporativistas das mais vagabundas todos esses anos. Então ela só queria subsídio, dinheiro assim, assim, assado e protecionismo. É isso que a indústria brasileira fez em todos esses anos. E aí ela se destruiu. Ela seguiu um caminho diferente do agro ou dos financistas, que o mercado financeiro já joga um outro jogo, bem mais direto.
Dei toda essa volta pra explicar como é que é o não capitalismo brasileiro, pra mostrar a falta de produtividade do brasileiro, pra mostrar a pobreza do Brasil, pra mostrar a incapacidade do Brasil, pra que agora a gente retorne pros Estados Unidos e explique. É possível, dada a natureza do capitalismo americano, que os capitalistas americanos derrotem a burocracia. E se o capitalismo americano, que no fundo o governo Trump é uma aliança entre as classes médias, que nos Estados Unidos pode chamar de povo, lá dá pra chamar um país de classe média, faz com que um país em que todo mundo, ou quase todo mundo é de classe média, faz com que você possa chamar a classe média de povo. Aqui no Brasil, o governante não chama a classe média de povo, ele chama de rico. Uma pessoa de classe média no Brasil é chamada de elite. O cara, nos Estados Unidos, ele é, né, quase um pobre. Precisamos colocar aqui as coisas assim. Então, o americano médio, que pode se considerar povo, ele tá com o Trump tem uma aliança com o capitalismo de ponta, e de fato o que aconteceu agora foi uma aliança, e essa aliança está peitando a burocracia, e essa vitória que eles estão tendo sobre a burocracia não é pouca coisa. Vai mudando o título aí, Riso, porque tá flop. Pessoal, like na live. Likezinho na live, porque daí eu não preciso ficar trocando título. Vamos lá. Vamos lá. Tá rolando? Pode prosseguir? Tá. Like na live.